tem gente que não percebeu ainda que nós estamos lutando da nossa geração. O Hitler da nossa geração, não tenha dúvida alguma, né? Bom, no final das contas, o encontro ano aqui teve a conversa sobre o Oriente Médio, o Putin dizendo que o Oriente Médio está se acalmando e coisa e tal, e pediu os russos, né, dando a dica é o real problema dele, dinheiro. Esse é o real problema da Rússia nesse momento. Por falar nisso, o setor de construção lá na Rússia está decaindo muito fortemente. Repara aqui, ó, é normal esse ciclo de aumento e diminuição, tá? Isso aqui, cada barrinha dessa é um ano. Agora, repara como é que o ano de 2025 está bem abaixo das demais. Começou até bem aqui, mas tem decaído muito o setor de construção. Consumo de cimento, em cerca de 10% que caiu o consumo de cimento lá na Rússia, e porque a economia está estagnando, né? Veja, nunca os russos ganharam dinheiro, o russo indivíduo, porque o Estado paga bem para ser soldado, né? Mas mesmo com esse incentivo todo, as coisas estão subindo de preço, as pessoas acabam não tendo dinheiro para comprar, e no final das contas a economia está chegando no limite. É aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores, a economia funciona muito bem, mas funciona durante um período. Que a coisa se estende por muito tempo, ela quebra a economia. Olha só, isso não é só o cimento não, tá? Móveis menos 15%, eletrodomésticos 20%, lâmpadas e equipamento de iluminação menos 20%, azulejos menos 18%, cerâmicas menos 18%, cerâmica, né? Ou seja, realmente uma significativa na atividade econômica russa, o que é bastante crítico, né? Começa a deixar o pessoal incomodado. A Nabiulina, mais uma vez, falou aqui que os recursos estão exauridos. Sem investimento externo e reformas, nós vamos parar. E é o que eu falo para você. Que a sanção não funciona e coisa e tal. Não, a sanção funciona sim. Ela demora um tempo, tá? Porque até o governo exaurir os recursos que tem internos. A Rússia é um país muito grande, realmente levou tempo para exaurir esses recursos. Mas isso está acontecendo finalmente, né? E o pior é a falta de investimentos, é o que a Nabiulina está colocando. Investimento internacional é uma fonte importantíssima para todos os países. Por isso que eu falo também que é uma idiotice falar e não que o Brasil devia se fechar e investir só internamente. O gente produz e vende para a gente mesmo, para não depender de preço. Isso é uma idiotice. Investimento é vida, é preciso atrair investimento. A Rússia, sem investimento já há um tempão, nenhuma empresa tem coragem de botar o pé na Rússia agora, enquanto o Putin estiver nessa lambança mortal dele lá, né? E isso é o caos que está causando a economia deles. E não tem nenhuma previsão disso melhorar no curto prazo. Bom, a Rússia foi expulsa do Eurovision, né? O Eurovision é uma competição na Europa, para quem é aqui do Brasil que não conhece. O Eurovision é uma competição de música, é tipo coisa e tal. O pessoal faz lá as bandas e cada país tem uma banda que representa o e daí no final um país ganha, né? E a Rússia foi expulsa do Eurovision e criou o Eurovision deles mesmo aqui, com Cuba, China, Turquia, Egito, Venezuela, olha só que coisa, a América Latina indo para lá, Cuba e Venezuela estão lá também. E os Estados Unidos vão participar. Olha o Trump aí ajudando a Rússia. Uma coisa interessante é essa matéria aqui que saiu russa, tá? Isso daqui é uma mídia ucraniana, o Kyiv Post, mas falando sobre uma matéria que saiu lá na Rússia. E que sabotadores ucranianos trabalharam com o Mossad para atacar uma planta de drones lá no Irã, né? Então, a mídia russa, a imprensa russa, reporta que o Teherã sentenciou 3 nacionais de morte depois deles terem sido capturados por um ataque contra uma planta de drones em Irã. A planta de drones foi totalmente destruída depois dos ataques ucranianos, mas os ucranianos teriam ajudado, eles teriam planos, toda a planta da fábrica, saberiam onde é que está tudo, onde colocar explosivos e coisa e tal. E não é verdadeiro não, tá? Porque vocês sabem, a Rússia mente pra caramba, mas eu não descarto essa possibilidade. Eu tenho certeza que a Ucrânia tinha muito interesse em destruir essas fábricas de drones. Interesse que Israel também compartilha, porque os drones também eram usados contra Israel, né? Então é importante acabar com a fabricação de drones
no Irã, né? E como eu falei para vocês, embora a Rússia já esteja fazendo a produção desses drones lá na Rússia, muitas peças, muitas partes do drone ainda eram importadas do Irã. Com essa destruição da fábrica no Irã, que é onde nasceu esse drone, a coisa não deve ficar tão fácil assim não para os russos, né? Bom, um lado negativo, um grupo pró-palestino invadiu uma empresa de defesa na Bélgica e danificou equipamento que estava sendo preparado para mandar para a Ucrânia. Uai, mas como é que pode ser um palestino atacando uma empresa bélica que estava dando material para a Ucrânia? O que eles têm a ver com isso, né? É o que eu estou falando para vocês. Essa guerra no início, o pessoal não tinha muita noção, mas é fácil saber quem está certo, quem está errado em qualquer guerra. É quem está em... Quem começa a agressão é sempre o errado, né? O Irã, junto com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, iniciaram a agressão contra Israel. Todo mundo viu isso no dia 7 de outubro de 2023. Quem está certo nessa guerra é Israel, quem está errado, o Irã. A Rússia, sem absolutamente nenhum motivo, invadiu a Ucrânia. Quem está certo nessa guerra, 100% a Ucrânia. Quem está errado, 100% a Rússia. Não existe linha cinza nisso daí, não existe mais ou menos. Ah, veja bem, Peter. Ah, Peter. Não existe nada disso. Quem inicia a agressão está errado sempre. E agora está ficando claro para todo mundo quem que está do lado certo, quem que está do lado errado. Aí está atacando